Vamos falar então hoje sobre o candelabro. O candelabro é isso aqui, é a menorá. É um suporte que existe para a luz. A luz, ela tinha que ser colocada no templo. E no lugar santo vinha o candelabro colocar a luz. Por quê? Esse candelabro no lugar santo, ele iluminava a mesa dos pães da proposição, que eram os pães sacerdotais, que existiam ali 12 pães, que eram trocados todos os dias, para ter mais 12 pães. O que são 12 mais 12? São 24. O que é 24? As horas do dia. O que essa luz fazia? Iluminando aquela mesa de pães sacerdotais, declarando que você está a cada dia tendo luz para se alimentar da palavra de Deus. Ó, querido, ficou o que a pastora Helena fez. Vou até que botar em ordem aqui assim, ó. Ficou lindão, hein? É isso aí. É isso aí. O significado da menorá. Gostei. Significado da menorá está colocado aqui para você então entender este significado. Então, o primeiro é esse. Está iluminando justamente os pães. Você tem luz e você tem alimento. É isso que significa Jesus. Jesus, ele é a luz e Jesus, ele é o alimento. E o que você precisa? De luz para chegar no alimento. Ele quer te iluminar para você comer da palavra. Ele quer te iluminar para você comer daquilo que vai trazer a você satisfação. Jesus, ele é o pão da vida. E o sacerdote deveria pegar aqueles pães, que é uma figura do alimento espiritual. Você lembra quando Davi chegou ao sacerdote lá em Nob, e ele estava com fome? Ele falou, tem alguma coisa aí? Ele disse, só tem os pães sacerdotais. Ele falou assim, pode me dar. Ah, mas vocês estão santificados? Estamos em Cristo. Davi já tinha visão espiritual. E eles comeram daqueles pães. E eles se alimentaram. Luz para você se alimentar. Pão da vida para abençoar você. Então, vamos ler a referência de Êxodo capítulo 25. Do que ele fala sobre o candelabro. E o que Deus espera que esse candelabro significasse. O que ele mandou você fazer no candelabro. Então, Êxodo 25 tem as várias partes. Tem ali, ele fala da arca, ele fala do tabernáculo, ele fala do propiciatório, ele fala da mesa e ele fala do candelabro. Êxodo 25, 31. E você vai observar isso comigo. Farás também um candelabro de ouro puro. O ouro puro é o sinal da fé. A fé purificada como ouro. Então, a sua vida tem um valor. Qual é o valor da tua vida? O carrão que você usa? A casa que você mora? A tua roupa de marca? Não. O maior valor é a sua fé. Você vale aquilo que você crê. Porque tudo é possível ao que crê. Agora, você tem o cartão Infinity? Não adianta nada, mano. Vai ter que pagar. Você não passa vergonha na hora do restaurante, né? Mas você vai ter que pagar um dia a conta. O teu valor não pode ser o dinheiro. O teu valor é a fé. É você crer. Onde está o ouro puro? Está naquilo que você crê. Então, o ouro puro, ouro batido. Por quê? Porque era de uma só peça. Se fará o candelabro, o pedestal, a sua haste e os seus cálices. 3 coisas aqui. Pedestal, base. Depois tem as hastes, que é a sustentação. E depois chamado cálice, que são justamente o lugar onde vai a luz. O que é isso? Igual a arca. A arca tinha 3 partes. Tinha a sua base, tinha a parte onde ficavam os animais e tinha uma janela para o céu. Qual que era a base da arca? Deus. Onde ficam os animais? Cristo que nos comprou. A janela para o céu, o Espírito Santo, que de lá saiu a pomba. Então na arca tem o Pai, Filho e Espírito. E no candelabro também. Quem que é a base da fé? É Deus. Quem que conduziu as hastes dessa base? Quem que abriu esse caminho? Jesus. E quem te dá a luz? O Espírito Santo. Então o candelabro, assim como a arca, 2 estruturas mostrando o poder de Deus.
Pai, Filho e Espírito Santo é a nossa base de fé, é o caminho e é a luz. Então está aqui, o pedestal, haste, cálice. As suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. O que ele está falando de maçaneta e flor? Ele está colocando que em cada um dessas hastes, ele colocou assim, 6 hastes. Em cada uma das hastes existiriam 3 elementos. 3 elementos em cada uma das hastes, colocando o quê? Colocando essa flor. Que flor que é essa? É a flor de amendoeira. Então a flor da amendoeira, ela é representada em cada um dos detalhes do candelabro, porque essa flor, ela tinha o quê? Ela tinha a flor em si, ela tinha uma haste, e é o que ele chama aqui de maçaneta, que é na verdade parte da flor. Cada flor é designada em 3 partes, como se fosse uma base, um bulbo e depois a pétala. Então ali estava a marca da flor. Cada um, quando você pega o candelabro, cada uma dessas partes estão marcadas aqui, dividida em 3, está vendo? Cada um dividido em 3. Em cada um desses 3 existe 3 elementos, declarando essa flor. Então ele diz assim, versículo 32, 6 hastes sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Então aqui tem uma haste central. Nesta haste central, em vez de 3 elementos que tem em cada uma delas, aqui tem 4. Então aqui tem 4 elementos, cada elemento com a flor, com essas 3 partes. 3 flores em cada um e 4 flores na haste central. Olha que isso é importante para a conta que nós vamos fazer. Então, aqui está o candelabro. Quem olhava o candelabro, o que ele estava olhando? Uma base, a haste e a luz. Pai, Filho e Espírito. E nessa haste, 7, uma central. O que são esses 7? Os 7 Espíritos de Deus. O central, 3 de um lado, Trindade, 3 do outro, Trindade. E a Trindade, Pai, Filho e Espírito, atuando aonde? No Espírito, na alma e no corpo. Então aqui está a mistura de Deus com os homens. Deus que é trino, Pai, Filho e Espírito, se misturando no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Então a base central, depois 3 de um lado e 3 do outro, para que você possa ser, nos 7 Espíritos de Deus, abençoado em tudo que você fizer. Daí ele diz, no versículo 33, estou tudo em Êxodo 25, numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta, uma flor. 3 cálices com formato de amêndoa na outra haste, a maçaneta e a flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Então havia 3 elementos, que eles chamam aqui dos 3 cálices formando a amêndoa. É a parte, a amêndoa é a flor, 3, 3, 3. Né? Então 3, 3, 3 dá 9. 9 elementos em cada uma dessas hastes. É o que fala o versículo, então, 33. E o 34? Mas no candelabro mesmo, que é a haste do centro, haverá 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com a sua flor. O que está dizendo então? 3 flores em cada um dos elementos. Cada flor tem 3 elementos. Na cada uma da haste, 3 flores. Aqui até coloca 3 divisões aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. E no meio, 1, 2, 3, 4. No meio tem 4, e em cada haste tem 3. Em cada uma das hastes tinha 3 elementos dessa flor. Essa flor, essa haste e essa maçaneta. E ele fala assim, 35. Haverá uma maçaneta sobre 2 hastes que saem dele, ainda uma maçaneta sobre as 2 outras hastes que saem dele, ainda mais uma outra maçaneta sobre as outras 2 hastes que saem dele, se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. Ou seja, dessas 6 aqui, 3 cada uma. As suas maçanetas e as suas hastes serão do mesmo, tudo será de uma só peça, obra batida no ouro puro. Também lhes fará 7 lâmpadas, as quais acenderão para alumiar defronte dele. Aí ele fala que de 1 talento de ouro se fará o candelabro com os utensílios. 1 talento,
Mais ou menos, então, um talento podia ser uns 25 quilos de ouro. Pensa só, hein? Um candelabro, 25, número de geração. Tudo é profético. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então, o que tem nesse candelabro mostrado no monte para Moisés? Pai, Filho e Espírito, o homem, a trindade, os 7 Espíritos de Deus. E aqui em cada haste, eu falei que tem 3 elementos em cada uma, e aqui tem 4. Faz a conta comigo. 3, 6, 9, certo? 3 elementos aqui, mais 3 aqui, mais 3 aqui. 9 elementos. 9 elementos em cada uma das hastes. Quantas hastes são? 6. 9 vezes 6 dá o número 54. E aqui no meio tem 4 elementos. 4 vezes 3 dá o número 12. 54 mais 12 dá o número 66, que é o número dos livros da Bíblia. Então o candelabro está mostrando os livros da Bíblia. O candelabro é a luz que vai iluminar a sua vida. Isso é a luz, isso é Jesus, isso é o Pai, o Filho e o Espírito, isso é a palavra, isso é a manifestação, isso é a presença de Deus, isso é a marca que está iluminando todas as coisas. Mas tem uma coisa interessante, né? Se você tem aqui, de cada um dos 6, 3 elementos, e no meio tem 4, 3 vezes 6, 3 dá 18. 18 mais 4 dá 22. 18 mais 4, 22, que são o quê? O número das letras do alfabeto hebraico. Então aqui eu tenho as 22 letras e os 66 elementos do livro da Bíblia. Ou seja, Deus colocou nesse alfabeto, nas 22 letras, Ele colocou uma mensagem. Essa mensagem está nos 66 livros que Ele desejou. E Ele colocou em você os 7 Espíritos de Deus, para que você possa iluminar esse mundo com a palavra. Então, o candelabro, ele é uma visão. O candelabro, ao mesmo tempo, ele é, para você viver na sua vida, um mover. Então, Jesus está em Apocalipse se movendo entre os candelabros. Porque se alguma lâmpada tiver apagada, ele vai lá e vai acender. Porque ele é a luz. E aqui é o seu testemunho da palavra. Você testemunha a palavra que você vive. Você testemunha o poder da unção desta palavra. Você tem que carregar a palavra do Senhor. Nós carregamos essa luz. Nós andamos debaixo dessa unção. Nós temos a marca dessa verdade. E por isso o candelabro mostra o Senhor na sua vida. Por isso nós vamos orar, abençoando você, porque lá em Ezequiel aparece o candelabro dando o azeite. E o azeite, ele se espalhava, e o azeite formava como que um ciclo contínuo. Era o azeite dourado. O óleo dourado de Ezequiel é uma visão do mover de todas as coisas. Ao mover de Jesus, andando em Apocalipse, no meio dos candelabros, acendendo as luzes que estão faltando e checando se o teu testemunho continua na luz. E ao mover de Ezequiel, que está desejando que você tenha o azeite dourado. Acho que amanhã eu falo de Ezequiel, porque é muito grande também ali a visão do azeite dourado, de como cada um saía das hastes e o óleo continuava, o azeite de oliveira. Posso explicar para você amanhã, mas é lindo, né? Porque o que é importante? Há uma visão em Êxodo, há uma aplicação em Ezequiel e há uma manutenção em Apocalipse, Jesus andando nos candelabros. Aqui, as letras hebraicas, 22, 3 vezes 6, mais 4. Aqui também,
369 cada um, 9 vezes 6, 54, mais 12, 66. Os livros da palavra, as letras hebraicas, os 7 Espíritos de Deus, a Trindade, tudo está aqui, representando que na sua vida existe luz, iluminando o alimento. Por isso, é forte, né? É muito lindo, né? A Bíblia é muito linda. Os cálices, as amêndoas, as flores. É que às vezes a tradução não ficou bem colocada, né? O pessoal não entende o que é maçaneto, o que é carne. É uma tradução mal feita, né? Mas glória a Deus, né? Você vai ter na tua vida melhores traduções. Nós vamos ver coisas melhores. Deixa eu fio correr aqui. E você vai ser abençoado. Eu vou orar por você. Pode botar aqui mais para cá. A oração da vitória. Eu vou orar, só vira um pouquinho aqui. Eu vou orar para que você, nesta oração, receba a marca da luz de Deus. Luz na base, luz na haste, luz na manifestação. Que você receba na palavra a revelação do óleo, da unção, do que vai fazer a sua vida vitoriosa. Você vai viver a unção que Deus colocou em você. E você venha hoje, eu vou ministrar a palavra sobre você ganhar cidades. E eu quero que você ganhe muitas cidades para Jesus. Eu quero que você tenha vitória. Eu quero chegar no céu do Senhor. Eu já andei lá 70 países, sei lá quantos países já foi, mais de 60. Uma vez que contei, tinha 62. Né? Mas o mundo tem 170 e tantos, tem quase 200 países. Né? Eu fui só para um terço, então ainda, nem um terço. Né? Eu quero ir mais. Né? Eu quero ir mais. Eu quero ir para todo mundo. Eu quero pregar o evangelho a toda criatura. Agora, você quer falar de mal de mim? Continua falando, eu vou continuar pregando o evangelho. Né? Calar, eu não vou. Eu vou é pregar a palavra. Eu vou avançar na unção. Eu vou contar com essa vitória. Eu vou contar com você que vai nos ajudar sempre a levantar um testemunho, a levantar células, a pregar a palavra do Senhor. Mas nessa oração, essas 3 coisas eu vou orar, para que a base da tua vida, para que os caminhos e a manifestação seja o Pai, o Filho e o Espírito, para que a palavra 66, nas letras 22, também signifiquem que você vai avançar e que a obra do Senhor na sua vida se faz com a palavra. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque a nossa decisão nessa oração da vitória de hoje é conhecer a Tua palavra, é sermos pessoas de fé. A nossa base não é a ciência, a nossa base não é a religião, o nosso pedestal do candelabro que o Senhor colocou de ouro batido de uma só peça, é Tu mesmo, ó Pai das luzes. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não tem sombra de variação. Nos coloque então firmes, Senhor. Quem está ouvindo agora tenha firmeza na sua fé. A fé é uma certeza, temos uma base, essa base para anunciar a Tua palavra, essa base é o nosso pé, pisando a cabeça do inimigo, pisando as confusões, pisando as fofocas, pisando as malignidades, pisando as perturbações, porque a nossa base nos leva a um caminho, Cristo é o caminho, Cristo se fez homem, para que o homem se fizesse como Deus, Cristo veio à terra para nos reconduzir, abriu esse caminho, e nessa flor de amendoeira existe a expressão da vida. Nessa flor de amendoeira que significa o acordar, acordamos e despertamos, para que a nossa flor produza um fruto, e esse fruto em cada uma das hastes é a marca dos 7 Espíritos de Deus, que através do mover, vai trazer sabedoria, vai trazer entendimento, vai trazer conhecimento, vai trazer conselho, vai trazer fortaleza, vai trazer o temor do Senhor. Oramos para que a nossa luz jamais apague, para que aonde chegar a nossa voz, aonde chegar a marca dessa luz, chegue também a manifestação de que não somos lâmpadas apagadas, que a nossa lâmpada está acesa, que o nosso testemunho está iluminando muitas pessoas, e que estamos iluminando a marca do alimento, e que este pão será útil
para muitas pessoas. Alimenta com a tua palavra, alimenta com a tua luz, alimenta com a tua verdade, alimenta com a tua realidade. Oramos Beshem Yeshua HaMashiach, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém.